Em novembro de 2025, um youtuber chamado Chris Hill publicou um vídeo arrepiante intitulado Scary Encounter While Exploring an Abandoned Factory Alone, em seu canal Herbex Hill. Seu canal é dedicado à exploração urbana, e ele frequentemente documenta filmagens de si mesmo, explorando uma variedade de locais abandonados, a maioria deles nos Estados Unidos. Neste vídeo em particular, Chris decidiu explorar uma fábrica abandonada, localizada em um bairro perigoso de Cleveland, Ohio. Logo no início da exploração, Chris encontrou algumas pessoas em situação de rua, do lado de fora do prédio. Mas, felizmente para ele, esses indivíduos não representaram risco significativo e praticamente não se importaram com sua presença. Chris acabou deixando-os em paz e entrou na fábrica abandonada. Ao entrar no edifício, ele foi direto para o porão, onde não encontrou nada fora do comum. Eventualmente, deixou aquela seção e subiu para o galpão principal da fábrica. Foi durante esse momento que ele ouviu barulhos que soavam estranhamente como pessoas conversando. Ele decidiu investigar a origem e seguiu naquela direção. No entanto, ao investigar, foi quando ele se deparou com algo extremamente perturbador. It's weird. Depois de notar os dois indivíduos, Chris imediatamente se escondeu atrás de algumas caixas. Felizmente para ele, essas pessoas acabaram saindo da fábrica e não o viram. Ele então decidiu investigar o cômodo onde os havia visto pela última vez. Durante sua investigação, descobriu que o local estava cheio de substâncias ilegais e vários outros itens. Chris, percebendo que aqueles indivíduos provavelmente estavam usando essas substâncias e estavam sob efeito delas, decidiu sair do prédio, pois encontrá-los novamente não terminaria bem para ele. Mas antes de ir embora, ele deixou algum dinheiro para eles, já que ficou muito triste com as condições em que viviam. No entanto, mais tarde naquela mesma noite, ele tomou a difícil decisão de retornar à fábrica para explorar o que não tinha visto antes, e talvez até encontrar e ajudar aqueles indivíduos caso ainda estivessem por lá. Tons of shit left behind back here. There's a lot of noise back here too. Whoa, that looks crazy over there. Oh shit. Oh yeah, somebody's definitely sleeping in here. Look at that.
Depois de avistar uma cama dentro de um dos cômodos, Chris imediatamente suspeitou que as mesmas pessoas que encontrara antes poderiam estar no prédio, e talvez até morando naquele quarto. De forma inquietante, ele também ouviu um estrondo alto vindo do fim do corredor, tornando ainda mais óbvio que havia alguém lá dentro. Embora estivesse desconfortável com toda a situação, ele decidiu não sair, mas sim investigar os barulhos e caminhar em direção a eles, mesmo diante da possibilidade real de haver alguém hostil ali. What the hell? There's a homeless person in there. Yeah, I'm good. It's too late in the night to deal with that shit. Yo, that is crazy. Yeah, there's back there. Yeah. I'm out. It's so dangerous doing this in the middle of Cleveland at night, especially alone. Ao perceber que havia pessoas morando no cômodo, e que agora estavam até reclamando da luz forte que ele estava apontando para elas, Chris imediatamente reconheceu o risco desnecessário que estava correndo e começou a caminhar na direção oposta, rumo à saída. Chris então deixou o prédio e, felizmente, não encontrou mais nada em comum. Mais tarde, Chris explicou que o motivo por trás dessa saída repentina foi principalmente porque já estava muito tarde da noite e também porque havia encontrado aquelas substâncias ilegais antes, o que tornava ainda mais alarmante interagir com qualquer um ali. Ainda assim, a decisão de terminar sua exploração mais cedo foi certamente a escolha correta, pois permitiu que ele priorizasse a segurança e evitasse um confronto potencialmente perigoso. Conheça Bill, o criador por trás do canal do YouTube Bill Led Dig Fellas. Por meio de seus vídeos, ele e seus amigos levam os espectadores a aventuras na mata, buscando velhas fundações e sítios históricos esquecidos. Suas explorações, frequentemente, revelam restos fascinantes do passado, de antigas paredes de pedra a estruturas ruindo. Com paixão pela história e pela descoberta, Bill encanta seu público. Mas um dia, ele e seu amigo tropeçariam em um lugar cuja história recente era muito mais sinistra do que poderiam imaginar. O dia começou como qualquer outra exploração, com Bill e seu amigo caminhando profundamente na floresta, seguindo uma velha trilha de carroça que eles esperavam levar a ruínas históricas. Por 2 quilômetros, eles avançaram, cercados apenas pelo silêncio da floresta. Então, eles viram algo completamente inesperado: o telhado de uma estrutura onde nada deveria existir. Yeah, that's a good sign. A stone wall might be something. There is something right there. Look like a roof or something right there. Oh yeah, dude. Yeah. Dude, we're 2 miles in the woods. Why there ain't no roof out here? What the heck? What's that? Maybe it's an old hunting shack or something. Oh, no. Mira, mi gente. Ahí hay una casita de las antiguas. Look how they had everything all locked up, like they were locking someone in here. Mira si pueden ver. Quando se aproximaram, perceberam que era uma cabana abandonada. As janelas estavam cobertas com tábuas, as portas fortemente trancadas, dando a impressão assustadora de que ela havia sido projetada não apenas para impedir a entrada, mas talvez para impedir que alguém saísse. Apesar da apreensão, eles encontraram um jeito de entrar, pisando na escuridão da estrutura deteriorada. Em um dos cômodos, encontraram uma velha estrutura de cama de metal, mas o que havia ao redor
fez um calafrio subir pela espinha. Cordas penduradas do teto. Oh, damn. There's a bed in there still. What? This is messed up, dude. Ahí hay una cama, señores. Yeah, I know, right? Looks like, wow, that doesn't look good. Looks like somebody killed himself. Look at that. What are the ropes all about? You think I can go inside? Yeah, go ahead. Is somebody kidnapped or what? Ew, still got his shoes there. Yeah. Dude, look, those ropes are creeping me out. There's a noose on it. Was someone kidnapped in here? They could have been holding some girl hostage. You Miren, read it. mucha, aquí en esta cosa rara, en esta casa antigua, se ven unas cuerdas colgando como que alguien tuvo amarrado a alguien. We're 2 miles into the woods, dude. This could be a perfect place for someone to be hostage, kidnapped. Those newspapers were 1973. These things look old too. These are old magazines and newspapers. Who could live out here? This is old. That bed frame is like turn of this. That's like 100-year-old bed or more. It is, yeah, of course. People still want those. A mente deles começou a imaginar possibilidades sombrias. Seria ali o cenário de uma tragédia? Ou talvez algo ainda mais estranho, como alguém sendo levado à força? A descoberta de jornais antigos, datados de 1973, confirmou que a cabana estava vazia há décadas. Enquanto avançavam para os outros cômodos, uma cozinha e um quartinho, a sensação pesada só aumentava. A cabana estava repleta de móveis antigos se desfazendo, marcas silenciosas da vida que um dia existiu ali. Eles não conseguiam afastar a impressão de que aquele seria o lugar ideal para alguém se esconder da justiça, ou manter outra pessoa isolada. Yeah, I know. We could fall right through. Plus, there's a tree on the roof. This is like the kitchen area. How come people live in these little places like this? They're running from the law, maybe. Wow. They're kidnapping women. Yeah. This is some weird What's stuff. this, Bill? Oh, that's an old bread box, but they put it on the wall. Look like where they save the money. Light up the front of it. It's a bread box. My grandmother had one of them, but they nailed it to the wall. Look, they just use a stick. Oh. Can you light up? I found a hammer right there. Yeah, that's what they killed the girl with. Wow. Blood Boy, up. that's not a joke. No, I know. This is a creepy place. Look at this old... Señores, si pueden ver, ahí hay un martillo. Ahí hay un martillo. It is broken up. What the hell were they doing? Some, like, bum was squatting here, Look, kidnapping people. or With something. ladder right there. Yeah. This is all antique furniture. This is some weird stuff, dude. Wow. I don't get this place. Look. Somebody's jeans right there. Jinx is the right word. I feel like I gotta get out of this place. Ew, don't even touch that. Oh, nasty. Somebody's pillow right there. So if you see the jeans right there and the pillows right there, that person's dead already. Wow, that's weird. Wow. Esto da hasta miedo. So scary, no? Enquanto pensavam sobre a possível história do lugar, um ruído bem ao lado deles chamou sua atenção. So, but Let's get the hell out of here, dude. Oh, Jesus Christ. What the hell? oh my god! Oh god! What was that? What the hell? Don't. Oh god! Jesus, that ain't funny. That thing just flipped open.
Essa vaina assim me assustou e se valeu agora. That's an old chair. Light that chair up. Look at that. That's a cool looking chair. That's probably very collectible, right? Carrying this stuff out of here. Yeah. Oh, what the frick? I felt like a freaking hand. It's a piece of wire. What's weird? O acontecimento inexplicável lançou um choque de medo puro sobre eles. Era como se a própria cabana estivesse reagindo à presença deles, avisando para irem embora. Eles continuaram a busca, tremendo, mas logo encontraram algo ainda pior. Uma cama, que mesmo após 40 anos, ainda tinha cobertores, como se alguém tivesse acabado de levantar dela. E então, a descoberta final, a mais horrenda: sacos de roupas, algumas manchadas de algo que parecia sangue seco. Look at this, shirts and stuff still in bags. Oh, yeah. Oh, I hope that Oh, ain't that's blood. blood right there. Oh, Jesus. Allá hay sangre, miren muchachos, por la gran vida que There's pasó aquí. blood all over the bed right here too. Oh, God. Let's get the hell out of here, dude. Dude, esto está malo, aquí hay There's bloody sangre. clothes in a bag. Esa es sangre, miren, miren. Yo sabía que algo había pasado aquí. Vámonos de aquí a la baby ya. I've had enough. Let's get out of here. Sangre, martillo y cuerdos ahí colgando en una cama abandonada. They're Let's gonna go. kill us. They're gonna kill us if they catch us here. Oh, Jesus Christ. What? It's a head. A wreck. What is this? ¿Qué madres es eso? Scared the crap out of me. Oh my God. Friggin' body. What? Jesus. Oh my God, that looks like... It looks like a real skull. Wow. This is nasty. Dude, It let's looks- get the hell out Wow, of looks here. like... Oh my God. Let's get... Aquela foi a gota d'água. Eles sabiam que precisavam sair dali imediatamente. Mesmo deixando a cabana para trás, as dúvidas persistem. O que realmente aconteceu naquele lugar? As roupas manchadas e as cordas eram sinal de alguma violência antiga? Um rapto que terminou de forma terrível? Ou algo ainda mais inexplicável? O enigma da cabana marcada na floresta continua sem respostas. Um segredo esquecido engolido pelas árvores. Alguns locais antigos deveriam permanecer intocados. Bill e seu amigo foram em busca de ruínas antigas e encontraram algo que lembrava uma cena congelada no tempo. Uma coisa é certa: eles descobriram uma história muito mais assustadora do que qualquer uma que imaginavam encontrar. E é um lugar ao qual jamais retornarão. Se você está curtindo esse conteúdo e ainda não é inscrito, dá uma força para o canal. Estamos muito perto de alcançar a marca de 100 mil inscritos. E você pode fazer parte dessa conquista. É só clicar no botão de inscrever-se aí embaixo e ativar o sininho. Assim você não perde nada e ainda ajuda o canal a continuar trazendo histórias incríveis como essa. Feito isso, vamos voltar ao vídeo. Em seguida, vamos dar uma olhada em um canal do YouTube chamado Decay Discovery. Uma dupla conhecida por seus vídeos sombrios de exploração, que levam os espectadores a cantos esquecidos de prédios abandonados. Cada vídeo é uma viagem no tempo, oferecendo ao público vislumbres da emoção da exploração urbana. E desta vez, não seria diferente. Quando os dois exploradores partiram para investigar um shopping abandonado, não faziam ideia de que estavam prestes a vivenciar o pior pesadelo de qualquer explorador urbano. No começo, tudo parecia normal. Os dois estavam filmando mais um vídeo rotineiro, caminhando pelos longos e vazios corredores do shopping. Eles entraram por um buraco na parede, sabendo exatamente onde ficava, quase como se já tivessem estado lá antes. No fucking way, bro. Dude. Fucking awesome line, bro. Get some pictures right here. Okay. Nos minutos seguintes, eles ficam distraídos com seus celulares, determinados a registrar cada passo da exploração. A dupla eventualmente chega a um grande saguão onde parece ter existido uma antiga joalheria.
Justo quando os dois aventureiros pareciam ter entrado no ritmo da exploração urbana, eles se deparam com um pesadelo inesperado. Oh my God, there's someone right there. We're caught. In front of us. Você deve imaginar que esses caras vão correr pela vida deles, como exploradores urbanos normalmente fazem, para evitar serem pegos. Mas neste caso, eles fazem exatamente o contrário. Put your hands where I can see them. Put your hands up. All the way up. Now. Don't try anything. Yep. Put your hands behind your back. Yes, sir. E então, o jogo acabou para eles. Os últimos trechos gravados mostram perguntas sobre documentos, pertences pessoais, estacionamento, invasão e contaminação. So you parked on the street? It's in front of the house. There were other cars parked there. It's an illegal spot. It's an illegal spot? It's on the street next to our house. Like, there were other cars Well, parked. that's usually legal here. Is it in that subdivision over there? We're not destroying anything. We're just exploring. Okay, but you are trespassing on private property. You came through fences that had clear marked signs that say no trespassing private property. This place is also filled with asbestos right now because they've been remediating it. So we're all getting cancer as we stand here. So. E, infelizmente para os dois exploradores, um dos oficiais percebe uma câmera gravando, que é apreendida como evidência. Are you recording with this? Yes. Okay. Take that for evidence. Somebody grab that. O que aconteceu com DK Discovery, depois que a gravação parou, permanece incerto. Eles provavelmente foram levados sob custódia e liberados com uma multa. Mas uma coisa é certa: eles postaram um novo vídeo de exploração urbana na semana seguinte, explorando um hotel abandonado. Em outubro de 2016, o youtuber Gabriel Bosenberry saiu para explorar um prédio abandonado perto de Ogali, em Melbourne, Flórida. No entanto, durante sua exploração, ele começou a ouvir sons estranhos vindo de um esgoto. Quando se aproximou para investigar, ele não acreditou no que estava vendo e ouvindo. You can't make this man. What do you got, a flashlight? Yeah. Oh, you got yourself in a up position, man. Are you hiding from somebody? Nope. So what the are you doing in here? Amazing grace. How sweet. Look at this. This is nuts. This is straight out of a horror movie, man. Getting out. You're stuck, man. You're stuck in the goddamn gutter, man. Who's that? Is it Derek? No, it ain't Derek, man. You look like my buddy Derek. Well, I ain't your buddy. You man. Yeah. Sorry, bro. À medida que o vídeo avançava, o homem, que aparentava ser um usuário de drogas, tentava desesperadamente escapar daquela situação. Mas ainda mais interessante era a pergunta: por que ele teria descido para dentro do esgoto em primeiro lugar? Como alguém mentalmente estável poderia sequer pensar em fazer algo assim e terminar nessa situação? E você não vai acreditar como ele tentou se soltar. What happened? I don't know, man. What are you doing? Let me see if I can get out, bro. You can't. You're stuck. What are you doing? What am I doing? Bro, this is... You're scratching at the concrete walls and man, like some out of a bad movie. Yeah, I know. Amazing grace, how sweet the sound. Gabriel nunca mais postou vídeos depois desse, deixando tanto o destino daquele homem quanto o desfecho da situação um mistério completo. Em fevereiro de 2024, o youtuber Davey, conhecido por seus vídeos de skate,
e seu hobby de explorar prédios abandonados, aventurou-se profundamente no prédio abandonado da KPMG, no centro de Los Angeles. Essa estrutura de vários andares havia se tornado um refúgio para pessoas em situação de rua e invasores, coberta de grafites e repleta de condições perigosas, incluindo agulhas pelo chão, estruturas instáveis e cercas de arame farpado ao redor do perímetro. Apesar dos sinais ameaçadores do lado de fora, eles entraram no prédio, algo que logo se mostraria um terrível erro. There it is right there. With all the taggings on it. Hello, Razor. Let me get down carefully because my arm. We're drilling bolts. Says LA's best security. Ready to smile for the camera. Force will be used if guests or anybody include properties under. If you refuse to leave, we are not responsible if you get hurt. Come near into our defenses. If you walk into a bat that I'm swinging, trying to get by, that's your fault. Holy please don't hurt us. No walk-ins, appointments only. Unauthorized entry will. Depois de esbarrarem em mensagens assustadoras dentro do prédio, que claramente ameaçavam consequências para quem ousasse entrar, eles encontraram alguém que os fez sair o mais rápido possível. It's actually open, huh? What's up, man? What's up? Just exploring. What's up, man? Boy, you gangbang? Nah, we don't do none of that, bro. Nah. What's your name, man? No, let's be out. No, I'm not gonna be out, big. Oh, no, bro. I just heard you that I'm hungry to see, but the pretty big is in my bathroom at the end of the day, you know? Yeah. I got to, you know, just check up, because that guy, the guy in the middle. Yeah, that's good, man. I think, I'm not tripping. Y'all. Hell yeah, bro. I appreciate you. You know, from the hood right now, there's no one here besides me, so don't want to trip on you. Hell yeah, bro. Appreciate you, man. I got you. They call me Muerto from Rockwood. Hell yeah. My name's David. Who? David. David? Yeah. That's my name, dude. Oh, no way. Nah, we just skateboarded. We were just looking around because a pro skateboarder was here yesterday. There was a skate spot. In the bottom right on the floor and shit? Yeah, and there was a rooftop spot, like a parking block. Yeah? You know how to get to the roof, right? Yeah, staircase. We were just up there right now. We just made our way down. Okay, yeah, that's right. Yeah, that's right. Well, fuck it, like, whenever you're around here, you don't want to fight, we still do. Hell yeah, this is where you Be a bad influence. Yeah, you have a good one. Where's the light? Way down right here. No fim, a exploração de Dave mostrou exatamente por que alguns prédios abandonados são evitados até pelos mais experientes. As mensagens ameaçadoras nas paredes não eram brincadeira. E o encontro com aquele morador só confirmou que eles estavam invadindo território alheio. Eles saíram sem olhar para trás, mas ficou claro que, dentro daquele prédio, qualquer passo em falso poderia ter terminado muito pior. Porque em lugares assim, o perigo real nem sempre é o ambiente. Às vezes é quem já chama aquele lugar de casa. Em 9 de dezembro de 2019, o youtuber River Cody
saiu com sua namorada para explorar um antigo sanatório psiquiátrico abandonado em um local não revelado. O prédio estava em estado de deterioração há anos, coberto de grafites, e havia se tornado um ponto frequentado por pessoas em situação de rua. No entanto, nem em seus maiores pesadelos ele poderia imaginar o que o aguardava lá dentro. Perfectly. Started raining right when we got here. Somebody just pulled in here. Oh, there's the pot. Oh my gosh, I'm gonna look it up. There's graffiti. This has to be it. Oh my gosh, this is it. How are you feeling? I'm scared. Yes. There's no way that's an actual, like, do you hear that? Oh my gosh, look up in there. Oh my gosh. Hi guys, we're here. I'm already wigging out. These are like the individual rooms that you stay in. Oh, okay. So this is creepy. So apparently people, when they're here, no. When people are here, apparently they... They're still talking about these freaking bed sheets. Como o local estava assustador demais para eles e o clima se tornava cada vez mais imprevisível, decidiram mudar de lugar, esperando algo mais aventureiro. Mas ao invés disso, aconteceu isso. I don't know if we've been in this part yet, but it's another like entrance. I'm gonna try to go through. Oh, big time. Ao notar uma pessoa em aparente situação de rua, os dois recuaram e deixaram o local rapidamente. Isso nos lembra que o perigo nem sempre é algo sobrenatural, mas sim pessoas com intenções obscuras. Por isso digo, vá preparado. Sua segurança precisa vir sempre primeiro, acima de tudo. Two Swag é um nome recente na comunidade de exploração urbana. E com pouco mais de 2 anos, ele já acumula milhões de visualizações em suas incursões. Desta vez, Two Swag e seu amigo decidiram explorar um local que colocaria à prova até mesmo os exploradores mais experientes. Um espaço que os moradores chamam de Zombie Mall, antes conhecido como Forest Fair Mall ou Cincinnati Mills. Ele já foi o maior shopping abandonado do mundo, mas após anos completamente vazio, o local começou a ser demolido em setembro de 2025 para dar lugar a um novo complexo industrial. Projetado para revolucionar a experiência de consumo no fim dos anos 80, o shopping acabou se tornando o oposto disso. 139.355 metros quadrados de corredores desocupados, portas trancadas e um ambiente congelado no tempo. Logo no início da visita, eles registram uma estrutura que, apesar do abandono, ainda se mantém surpreendentemente preservada. And if you look behind me, it looks like there's a lot of graffiti here, but inside is actually pristine because this place is like impossible to get into. But I guess, we're gonna try to find a way in. This place is absolutely giant. No wonder this is the biggest abandoned mall in the US. There has to be at least one entrance somewhere, one way or another, that we could get into.
I just don't know where. Looks like that might slide up right there. You think? Maybe. I guess let's check. Grab the other side. No. Holy crap. Look how big this place is. Desde o momento em que chegaram, a dimensão do lugar chama a atenção. Mesmo com pichações espalhadas pelas paredes, em vários pontos, tudo parece parado no tempo, como se o shopping ainda estivesse em funcionamento. No entanto, um detalhe sugere que nem tudo ali está tão vazio quanto parece. So we're gonna leave for a little bit and then we're gonna try again. I don't think, is he driving towards us? No, he's sitting in there, but he definitely saw us, bro. Yeah, now he's driving. Oh shit, he's coming to us. I don't want to encounter him because then he's gonna know what we look like. All right, if he comes towards us, we're running, bro. He can't see us. He can barely see us. Oh no, he coming. O caminhão da segurança faz a volta e parece avançar diretamente na direção deles. Eles disparam pelo estacionamento e se escondem atrás de árvores, conseguindo escapar por pouco. Depois de quase 1 hora escondidos, eles decidem voltar. Desta vez, com um plano ainda mais arriscado. So, we couldn't find any way on the ground, but we're back at the original spot where we think there's an entrance right over there. I don't see him. I don't see him. Shit, he's coming. Alright, go. Do we go right now? Yeah, right now. I'm leaving the gate right there. This guy's jacket is still hooked up. There's all the keys. Oh no! Por uma porta dos fundos, eles entram rapidamente, apenas para perceber tarde demais onde foram parar. Eles tinham acabado de invadir a própria central de segurança. Felizmente, a dupla conseguiu seguir adiante até alcançar a área interna do gigantesco shopping. Mas, ao passar por uma das primeiras sessões, ouviram algo. Instantaneamente, eles recuam, correndo para sair dali o mais rápido possível. Isso, por si só, já seria motivo suficiente para nunca mais voltarem. Mas não foi. 1 mês depois, eles decidem tentar novamente. Desta vez, avançando fundo o bastante para finalmente alcançar o antigo cinema. Wait, is this the movie theater? Yes. Okay, we're in the movie theater. So this was a cinema. It sucks that the seats are gone. It's still pretty cool. I wonder why they took them out. All right, I'm pretty sure all of these are gonna be the same, so we're gonna keep moving on. Okay, this is concession. Oh my god. All right, let's see out here. So there's supposedly a guy down there, and there's a playground, and everyone gets out of the playground. He said it's way at the end, supposedly. We can't really see, can we? Cautelosos, eles avançam pelos corredores vazios, atentos a cada barulho, cada eco estranho que se espalha pelo shopping silencioso. Nos 10 minutos seguintes do vídeo, a dupla consegue explorar uma grande área do gigantesco complexo, ainda evitando a segurança. Mas então... You hear that? You hear people screaming? You can hear them talking. That's scary. There's no... We're leaving. We're leaving. We're leaving. Hey.
Yo, he's full on chasing us, bro. Um segurança tenta abordá-los. Eles imediatamente correm, mas o segurança não desiste. Ele segue atrás deles pelos corredores, acelerando o passo, até finalmente alcançá-los mais à frente. Hey. Close. We're chill. Why y'all running? You was in here before, weren't you? No. Nah, no. Yeah, you was. No, I wasn't. Yeah, you was. You was just in here like a month ago. No, I wasn't. Yes, you was. You was in here with another person. No, I wasn't. Yes, you was. We're willing to leave, man. We didn't do nothing. Nah, you did. You broke in. I didn't break in. Yes, you did. I'll show you the door. No, you're not showing nothing. You broke in here. I did not. Yes, you did. I promise you. It's criminal damage if you're in here. We didn't break. There ain't no gain in entry. Goofy motherfucker, I've been security here for a year. You gotta be slow. Não ficou claro como aquele segurança não estava armado, mas isso não mudou a gravidade da situação. Eles discutem, enquanto o segurança os pressiona cada vez mais. Agora, a única opção é encontrar uma porta que esteja destrancada. Qualquer saída que permita fugir antes que a situação piore. E então... Larry, you gotta be slow. Running ain't gonna get you nowhere, dumbass. Where do you go? Which way? Which way? That way. Wait. A dupla consegue escapar por pouco. Sem multas, sem polícia, apenas uma história marcada na memória. Mas a verdade é que essa fuga não foi apenas sorte. Foi também imprudência. Explorar locais abandonados pode render boas imagens, mas invadir áreas com segurança ativa transforma a curiosidade em risco real. Dessa vez, nada aconteceu, mas essa exploração poderia facilmente ter terminado de um jeito muito pior. Para este próximo vídeo, vamos nos aprofundar no universo de Condition Orange, um canal do YouTube conhecido por explorar alguns dos locais abandonados mais perigosos e inacessíveis do mundo. Desta vez, porém, tudo tomou um rumo completamente inesperado. O que começou como mais uma empolgante aventura de exploração urbana em uma prisão abandonada, rapidamente virou um verdadeiro jogo de gato e rato. No começo, tudo parecia dentro do previsto. Eles caminharam pelo local com cuidado, sem qualquer sinal de outras pessoas nas proximidades. Mas somente quando alcançaram a ala de segurança máxima da prisão, algo começou a parecer estranho. Hey, Rick. Rick. It's worth it. I'm going to the roof. Rick. O clima muda completamente quando Chuck avista dois policiais do lado de fora da prisão. A preocupação na voz dele ecoa pelos corredores vazios e, naquele instante, fica claro que as coisas estão prestes a ficar realmente sérias. Rick. Where are you? Cops are here. Where are you? Yes, I'm serious. Follow me quickly. Follow me quickly. We're going to the roof. They're not right in front of this place, but they're really close by. It's a fire truck and a cop. Num lugar assim, fugir não é nada fácil. A prisão foi feita para segurar quem entra. Com quase nenhuma saída funcionando, Chuck e Rick percebem que talvez tentar se esconder seja a única opção antes que algo pior aconteça. But they may have seen us on camera. I'm 100% serious. I know. Here. Up. We have to go up. We can't go out right now. Dude, I know. I got scared.
I heard a truck. All right, we're gonna go up one more. In here. All right, stay in here. I gotta go check. Depois de encontrarem um esconderijo bem oculto, os dois se acomodam rapidamente, fazendo o possível para não produzir nenhum som que pudesse denunciar a presença deles. They're in here, they're in here. Hide in the corner. Is that them? I think so. Lights off for now on. Let's just get away from the door. Should we? They gotta be still up. Why else would they be making that kind of noise if they're going like? Same strategy. Stay as quiet as possible until we can't hear them anymore. And then wait 30 minutes. If I've learned anything in life, it's patience. Patience is a virtue. Tanto Chuck quanto Rick estão apavorados, imaginando o que pode acontecer se forem encontrados. A cada segundo, um novo som ecoa lá embaixo, deixando claro que a qualquer momento, a polícia pode descobrir onde eles estão. Tudo indica que os oficiais estão exatamente no andar inferior, transformando a situação em uma espera tensa e imprevisível. Os dois exploradores permanecem completamente imóveis, sustentados apenas pelo próprio silêncio e pelo ruído constante vindo lá de baixo. Enquanto isso, tentam calcular rotas de fuga, analisando cada possibilidade e procurando uma saída antes que o inevitável aconteça. If he starts walking up this stair and he opens that door, I'm gonna say, there's someone in here. Yeah. Don't shoot. Chances are if they're gonna come up here, they're gonna have the gun already out. Because I would. Yeah. Whatever happens, follow my lead, okay? I'm not gonna lead you to danger. Quando essas palavras saem da boca de Chuck, ele decide deixar Rick escondido e verificar o que está acontecendo do lado de fora. O mais importante agora é descobrir se eles ainda estão cercados. Depois disso, só resta voltar, contar a Rick o que viu e continuar naquele jogo de espera. Mas não leva muito tempo até Chuck perder a paciência e decidir sair de novo. Antes disso, porém, ele e Rick trocam algumas palavras. Hey, I don't want to talk about this, but we need to. If I get caught, do you want me to not say anything about you? No, we're in this together. Okay. Como irmãos, eles fazem um pacto simples. Se algo acontecer, os dois enfrentam juntos. Com esse acordo silencioso firmado, Chuck deixa o esconderijo mais uma vez. They're not in here. And the door's good. It's good. All right, stay back. Com o sol se pondo, tudo indica que os policiais finalmente deixaram o local. É nesse momento que a dupla decide agir. Uma corrida arriscada em busca de uma saída antes que alguém volte. Stay. I want you to stay 10 feet behind me. And if I stop, you stop.
right here. Finalmente, quando alcançam os trilhos do trem, a sensação de liberdade enfim aparece no horizonte. Depois de quase 3 horas tentando evitar a polícia, Chuck e Rick podem respirar novamente, exaustos, aliviados e, enfim, fora de perigo. Isso é tudo por hoje. Eu sou o Alexandre e quero agradecer de coração por você estar aqui. Um agradecimento especial a todos os membros e inscritos que acompanham, comentam e apoiam o canal. Vocês são a alma disso tudo. Faço questão de ler e responder cada comentário, porque é graças a vocês que o canal continua vivo. Nos vemos no próximo vídeo.